Olá, eu me chamo Viviane Priscinval Botelho, muito bem-vindo a esse vídeo. Sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, do Polo de Nova Friburgo, e esse vídeo é a minha apresentação do meu PCC, da disciplina Políticas Públicas, para o professor Antônio Bonanomi Neto. Nesta tarefa, ele pede que escolha pelo menos 3 das políticas públicas disponíveis no site do governo e relacione com alguma área da minha vida ou com algum familiar. Pensando o que são as políticas públicas. Num primeiro momento, pensa-se que a política pública se dá a partir da legislação, que está expressa em alguma solução, ou como uma lei, por exemplo, de responsabilidade fiscal, o Código de Trânsito, por exemplo. Mas todas essas leis já são instrumentos de políticas públicas que buscam regular a sua implantação. Mas existem outras formas de implementação de políticas públicas que são voltadas para induzir o exercício da cidadania, uma cidadania mais responsável, estabelecendo um diálogo entre o Estado e os cidadãos. Então, posso citar o exemplo da campanha de vacinação ou de uma campanha de alfabetização. A primeira política pública que eu gostaria de comentar é o Programa Universidade para Todos, conhecido também como ProUni, do Ministério da Educação, que oferece uma bolsa de estudos, às vezes integral, às vezes parcial, de 50%, em instituições particulares de ensino superior. E para concorrer a essas bolsas, o estudante tem que comprovar uma renda bruta familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. E as bolsas parciais acontecem a 50% para famílias que têm uma renda mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Mas somente pode se inscrever no ProUni o estudante brasileiro que não possua um diploma de ensino superior, que tenha participado do Enem e tenha obtido pontuação mínima de 450 e não pode, inclusive, ter zerado no teste de redação. As pessoas que estão aptas a participar desse programa são realmente os estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública ou na condição de bolsista numa instituição particular, estudantes com deficiência, nesse caso não precisa apresentar nenhuma condição de ser bolsista ou não, e professores da rede pública do ensino que estejam em exercício, Então, eles também não precisariam, inclusive, apresentar nenhum tipo de comprovação de renda, nem nada disso. Então, esse programa impactou na vida de um familiar meu, que é o Jonas, e ele teve seu histórico escolar todo feito em escolas públicas, inclusive conseguiu cursar Engenharia Civil com a bolsa do ProUni na Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro, e ele foi um dos poucos da turma dele a conseguir manter o CR em 8,5. O mínimo exigido para você permanecer bolsista era o CR7, que a Veiga de Almeida exigia, E também haveria uma exigência de aproveitamento de matérias. Então, por exemplo, se ele estivesse matriculado em 4 disciplinas, ele teria que obter aprovação em pelo menos 3. Então, ele concluiu realmente a sua graduação, o seu ensino superior, já se formou e já está atuando na área. Quanto à minha experiência no ensino superior, quando eu prestei provas para acesso à primeira graduação, que essa aqui é a minha segunda, o sistema era completamente diferente, não havia Enem, os vestibulares eram feitos específicos para as universidades, fossem públicas ou particulares, e cada acesso haveria um processo de inscrição. Essas inscrições eram pagas, mas também havia maneiras de você solicitar recursos para ser isento da taxa do vestibular daquela instituição. Então eu cheguei a fazer, eu participei, e na época consegui a minha isenção dessa taxa para efetivar essa prova e sim consegui ingressar no ensino superior numa instituição pública. Mas tudo mudou, já se vão muitos anos, então desde a instituição do Enem, os sistemas de ingresso ao ensino superior modificou bastante, passou a ser a partir dessa avaliação. A
segunda política pública que eu gostaria de comentar tem uma relação comigo diretamente. Por conta da pandemia, eu estou aqui estudando um pouco mais sobre esses processos pedagógicos para ajudar o meu filho em casa, e eu descobri que existe, né, uma política nacional de alfabetização, que o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Alfabetização, apresenta essa política com um esforço de tentar elevar, né, a qualidade da alfabetização e combater o analfabetismo no território brasileiro. O programa Tempo de Aprender é direcionado para professores e gestores. Eu fiquei muito interessada em participar, que é um programa que é bem abrangente, né, que tem o propósito de atender, né, e suprir as principais causas de problemas de alfabetização no Brasil, né? Então ele é realmente destinado ao primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Foi desenvolvido também a partir das diretrizes da Política Nacional de Alfabetização, o PNA. Você encontra disponível no site do governo essa cartilha, né, que é um apoio para aprimoramento da alfabetização, da avaliação e de uma formação continuada para os professores, né, e valorização também dos trabalhos desses alfabetizadores. Eu achei isso bem interessante, toda essa estrutura, né, montada que possa dar suporte para a gente poder elevar e alcançar mais pessoas. Outra política pública que eu quero comentar é o programa Conta Pra Mim, que tem o objetivo de ampliar a literacia familiar. Eu achei esse termo muito curioso, porque eu também não conhecia, né? Mas fala da questão de você ter em casa, né, a familiaridade com a história contada, com a prática da oralidade dentro de casa, né? Então a Secretaria de Alfabetização coloca como público-alvo dessa política pública as famílias brasileiras, né? Principalmente aquelas que têm uma condição de vulnerabilidade socioeconômica. Mas também questiona um pouco, porque é uma política que quase que para você participar do que há disponível, né, você precisa ter no mínimo condições, né, ou um computador em casa, um acesso à internet, um celular com uma conexão que possa te favorecer. Ofertas, né, recentes no campo da psicologia cognitiva e mesmo da pedagogia, elas indicam, né, que há um caminho aí que pode até ser trilhado, falando principalmente da participação da família, né, dizendo que desde da gestação até mais ou menos os 6 anos da vida da criança, está se tendo esse olhar, né, de fortalecer a educação infantil, seja na creche, na pré-escola, no âmbito familiar, na formação desse indivíduo, né? O que seria essa literacia familiar? Seria o êxito da criança na aprendizagem da leitura e escrita, e que estaria fortemente vinculado à sua família, né, com experiências, com práticas relacionadas à linguagem, à leitura e à escrita, e a vivência, né, com os seus familiares ou os seus cuidadores. E aí eles organizaram isso como um conjunto de práticas e experiências baseados em várias pesquisas, inclusive internacionais, e que é comprovado, né, que isso tem um impacto, inclusive, no futuro escolar da criança, né, que é uma leitura compartilhada de histórias, que isso amplia, né, o vocabulário, que essa preocupação de ampliar o vocabulário da criança que você tem em casa. Então você vai despertando, né, desperta a imaginação, ela desperta o interesse pela leitura e fortalece também, né, o vínculo familiar. Outras práticas, né, dessa literacia familiar, que é considerado fácil, né, seria a conversa, mesmo que a contação de história realmente por meio oral. Muitas vezes você pode usar o livro como suporte ou não, né, desenvolvendo o vocabulário da criança, a expressão, situações cotidianas, brincadeiras, jogos, né, com essa criança. Então essa política estimula, né, essa participação entre os entes, né, entre a família e a criança que vive naquele lar. E alegam também que realmente independe de condições financeiras. Eu também sou oriunda de uma família muito simples, e realmente acesso a livro nunca foi uma coisa complicada, né? Haveria mais
possibilidade, seja por doação, enfim. E esse programa está contando com uma estratégia que foi empregada em diversos países, né? Que o objetivo é encorajar as famílias e aos cuidadores a assumirem esse papel mais ativo no desenvolvimento da literacia das crianças, né? E que os benefícios são enormes, né? Seja na família do nível mais baixo, onde as crianças até se encontrariam em desvantagem em relação às demais, mas tendo esse suporte, né? Mesmo que o cuidador ou o familiar não seja alfabetizado, existem essas práticas e estímulos que são possíveis, né, de ser orientados dentro dessa plataforma. Eles também disponibilizam uma playlist, volto à questão, né, que exige no mínimo que você tenha acesso com qualidade aos meios tecnológicos, então plataformas Deezer, Spotify, tem disponíveis as histórias que já estão narradas com áudio. Essas eu apresentei para o meu filho, foi bem interessante a experiência. Eu já conhecia esse recurso, né, de histórias contadas dentro de aplicativos de áudio, seja para ouvir música, mas lá existem, né, como podcasts, existem contação de histórias para criança dentro dessas plataformas, tem diversos canais e a Conta Pra Mim também tem disponível dentro todas essas plataformas, né, dessas mídias. Isso realmente elitiza um pouco o processo, um pouco não, elitiza bastante o processo de acesso à contação de história, né? A pessoa tem que ter conhecimento, utilizar esses aplicativos. Então, se você pensar no tamanho do Brasil, é bem questionável, né? Você tem uma população indígena, ribeirinha, como que se estimula esse convívio com todas as dificuldades, né? Mas a proposta das políticas é exatamente diminuir essas dificuldades, permitindo o acesso das mais diversas formas, seja como um ProUni, como eu relatei, né? Alunos oriundos de instituições públicas que tenham passado sua vida inteira numa escola pública, sim, podem tentar uma vaga, né, com possibilidade de bolsa integral dentro de uma instituição particular e sim concluir, né, o seu sonho e os seus planos de ter o seu curso superior. E essas plataformas, como eu citei, né, tanto o Tempo de Aprender, que ajuda na formação e estímulo para alfabetizadores, o Conta Pra Mim. E tem mais uma que eu achei bem interessante, também já me utilizei dela, é o aplicativo Grafogame, que fala que exercita, né, dentro desse jogo você exercita práticas de tanto leitura quanto dos sons de diversos fonemas. E meu filho brincou bastante, eu achei bem interessante, ele está na faixa dos 7 anos, está no 2º ano do ensino fundamental, e eu me utilizei sim desses recursos para estimulá-lo, né, na leitura e ajudá-lo nesse processo de alfabetização. Encerro então aqui o meu trabalho. Professor Antônio, espero que tenha ficado satisfatório. Foi muito bom tomar consciência de diversos modelos e de políticas que são implementadas, sejam por diversos governos que nós já passamos, mas que de alguma forma são ferramentas, né, mecanismos que nos ajudam, que eu possa indicar, inclusive tentar ajudar pessoas próximas a usufruir dos recursos para ter acesso, né, a uma educação de qualidade, que é uma das metas constitucionais. Muito obrigada, até a próxima.